Para a gente começar, vamos falar sobre a nossa reflexão do dia. Olha só. Pessoas fortes nunca derrubam as outras, elas as levantam. É muito importante que você interiorize essa reflexão para que você comece a olhar melhor o seu ambiente. Porque talvez dentro hoje do seu ambiente existem pessoas que enfraquecem os seus objetivos, enfraquecem os seus sonhos e fazem você se sentir mal. Alguém aqui se identifica com isso? Escreva eu aqui se você se identifica com isso. Pessoas fortes, elas ajudam outras pessoas, né? Elas ajudam outras pessoas. E a gente precisa entender que o nosso ambiente nesse momento, ele é sempre mais forte. Sempre é mais forte. Nesse momento de transformação de vida, o ambiente sempre é mais forte. Por isso que você precisa se preparar. E preparação tem 3 pilares: conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Quanto mais conhecimentos eu adquiro, mais forte eu fico. Eu expando o meu domínio sobre o mundo. Quando eu ganho um conhecimento, eu estou expandindo o meu domínio sobre o mundo. Faz sentido isso para você? Autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me entendo, mais eu consigo compreender as minhas ações. E blindagem emocional, que é o controle das emoções. Quanto maior o seu controle emocional, melhor para você suportar o processo, para você lidar com esse ambiente que nem sempre vai ser favorável para você. Tudo bem? Faz sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar mais um bom dia antes da gente começar a falar. Hoje a gente vai falar de 8 pilares, inclusive para você evitar o sofrimento por antecipação. A Ângela, que parque legal esse, sim, aqui na Zona Norte de São Paulo. Confeitaria Ana Souza, seja bem-vinda. A Fabi Nepo também. Francisco Assis Freitas, seja bem-vindo. Caseirinhos também por aqui. Bom dia, bom dia. A Gisley Ribeiro. Regiane Maeda, bom dia, Regiane, seja bem-vinda. Positivo. Boa, positivo, muito, muito bom. Pega papel e caneta agora, porque a partir desse momento a gente começa a falar sobre este assunto aqui. Sofrer por antecipação. Como evitar que isso te esgote? E eu vou te mostrar 8 pilares para você controlar isso. 8 pilares para você controlar isso. Então agora, quem é que sofre aqui por antecipação? Escreva aqui eu, só para eu saber. A Ângela já disse que sim. Quem sofre por antecipação? Bom dia, Léo Lorente, seja bem-vindo. Valdirene também por aqui. Quem é que sofre por antecipação? E a gente vai falar daqui a pouquinho desses 8 pilares. E por que a gente vai falar desse assunto hoje? Porque quando eu sofro por antecipação, eu começo a criar problemas na minha vida. Faz sentido? Olha só a Márcia, fico ansiosa e a bexiga se solta e vou para o banheiro. Pois é, olha só como isso mexe com a Márcia e mexe com muitas pessoas. E eu quero que você entenda que quando você sofre por antecipação de uma maneira descontrolada, escreva aí, descontrolada, de uma maneira fora do normal, isso te traz prejuízos. Isso faz com que você se esgote, a sua energia se esgote. Por quê? Porque você está vivendo aquele momento que nem existe ainda. Tudo bem? E aqui uma frase que eu quero que você anote, que você escreva aqui nos comentários para você fixar. Olha só, essa frase é a seguinte: a dor é inevitável, o sofrimento opcional. É bom você entender isso porque quando acontece algo de ruim na sua vida, isso é uma dor, isso é inevitável. Não há como você evitar quando você dá de frente com algo que é ruim para você. Agora, ficar nesse sofrimento, ele é opcional. O problema é que nós nos acostumamos, nós nascemos dependentes e por sermos dependentes, nós encontramos uma estratégia de viver no sofrimento. Viver no sofrimento é uma estratégia de sobrevivência. Por quê? Porque quando eu estou num sofrimento, alguém teoricamente vem me acudir. E isso vem lá de trás. Isso vem lá de trás desde o nosso nascimento. Você chorava, mamãe vinha e te dava comida, trocava sua fralda. Viver nesse sofrimento é algo que a gente conhece muito bem. Faz sentido isso para você? Isso, escreva aqui, Cássia. Boa, Cássia. A dor é inevitável e o sofrimento opcional. Escreva aqui para você fixar.
Então, sofrer por antecipação rouba a sua energia, rouba a sua vida. Isso tudo você precisa entender que enquanto você continuar permitindo esse sofrimento por antecipação, você talvez não tenha energia para executar um plano de vida que você tenha. Você talvez não tenha energia para se manter saudável dentro de hábitos saudáveis que você precisa. Isso vai fazer com que você desista mais rápido, talvez de sair de um relacionamento, de uma profissão que não te faz feliz. Está entendendo a importância de você não normalizar mais esse sofrimento por antecipação? Muitas pessoas, elas já admitem, né, que elas sofrem por antecipação e elas normalizaram isso e elas não lutam, presta atenção, elas não lutam para mudar essa situação. Elas acham que continuar no sofrimento, sofrendo por antecipação, é algo normal. Não é normal. Isso é comum, mas não é normal. Guarda isso, escreve aí no teu caderno. É comum, mas não é normal. É comum muitas pessoas sofrerem por antecipação? Sim. Principalmente nos dias de hoje. E a gente vai entender isso daqui a pouco melhor. É comum, mas não é normal. A gente está normalizando muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas que são absurdas. Você ficar refém dos seus pensamentos, sofrendo por eles, isso não é normal. E você não pode mais aceitar isso como normal, achar que tá tudo bem. Ah, tá tudo bem, eu vou ficar aqui sofrendo por antecipação e todo mundo sofre. Porque provavelmente, presta atenção, você aprendeu isso também. Você consegue reconhecer, talvez, que alguém próximo a você sofria por antecipação? Alguém aqui consegue reconhecer isso? Talvez a mamãe, talvez o papai, talvez alguém muito próximo de você que tinha essa tendência de sofrer por antecipação? Muitas vezes este sofrimento por antecipação exagerado faz com que você tenha aprendido pelo exemplo. Por isso, para você que é mãe, para você que é pai como eu, começa a se vigiar. Quanto mais você sofre por antecipação, de maneira exagerada, é essa lição que você está passando. E aí você está mostrando para o teu filho, para a tua filha, que isso é normal. Isso não é normal. Isso é comum, mas não é normal. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia aqui para o meu amigo Kleber Quesada. Fala, Kleber, bom dia. A Josimara, seja bem-vinda. Sara, oi Sara, seja bem-vinda. Indiora Bonfacchio, seja bem-vindo. Boa, Kátia, dor é inevitável, isso, sofrimento opcional. Oi, Maísa, hipnoterapeuta, seja bem-vinda, que bom, adoro os hipnoterapeutas aqui, os meus colegas hipnoterapeutas. Agora, você precisa entender, para combater o... Oi, Wayne, Aline, né? Aline Wayne, bom dia, Carmelita Vargas também. Para a gente começar a neutralizar esse sofrimento por antecipação, nós precisamos entender por que sofremos por antecipação. E nós sofremos por antecipação simplesmente por conta disso. Porque a antecipação garante a sobrevivência. Guarda isso. Escreve aqui. Antecipação garante a sobrevivência. Para você não esquecer. A antecipação é um recurso do nosso cérebro para que a gente se mantenha viva, para que a gente se mantenha vivo. Tudo bem? É um recurso. Isso é muito importante porque evita que você talvez saia andando na contramão numa avenida muito movimentada. Se você não se antecipasse a esse perigo, você se machucaria. Faz sentido? Por exemplo, eu estou aqui num parque nesse momento. Antes de eu sentar aqui nessa mesa, obviamente, eu olhei o meu instinto de sobrevivência, né, dei uma olhada, tá tudo bem aqui, não tem nada, né, algum animal aqui que poderia, um animal, um inseto que poderia me machucar. Isso é antecipação. A antecipação garante a nossa sobrevivência. Então, a gente precisa entender que essa antecipação é um recurso, né? A antecipação é um recurso de sobrevivência. Só que essa configuração de antecipação que nós temos aqui no nosso cérebro, ela servia muito bem para a sobrevivência lá do Homo sapiens, o nosso ancestral, lá de trás, de milhares de anos atrás.
Por quê? Para ele tinha poucas preocupações. Ele tinha que tomar cuidado com os predadores, ele tinha que buscar comida, ele tinha que se preocupar com a reprodução. Essa era a vida do Homo sapiens. Faz sentido isso para você? Do nosso ancestral. Era essa dinâmica de vida dele. Então esse cérebro configurado dessa maneira permitia que ele pudesse ter aí essa antecipação sem sofrer. O problema é que hoje, presta atenção, você não se preocupa apenas com os predadores, né, porque teoricamente eles não existem, né, como existia lá atrás, mas você não se preocupa apenas com a sua alimentação, você não se preocupa apenas com a reprodução. Você se preocupa com seus filhos, com o trabalho, com a saúde, com o dinheiro, você se preocupa com a sua reputação, você se preocupa com o seu bem-estar, você se preocupa com o seu sucesso, você se preocupa com muitas outras coisas. Faz sentido isso para você? E isso, obviamente, gera uma série de pensamentos. E aqui, algo para você guardar agora. Guarda com carinho. Você precisa controlar os pensamentos que entram na sua mente. Se você não tiver o controle dos pensamentos que entram na sua mente, você vai sofrer cada vez mais por antecipação. E aqui a gente precisa a gente precisa olhar para isso com muito zelo. Por quê? Porque a gente já normalizou também que a nossa mente, ela tem que pensar de uma maneira sem parar. Alguém aqui se identifica com isso? Escreve eu. Se a sua mente se você percebe que a sua mente não para. A gente se acostumou, acha que isso é normal. A gente acha que quando adulto a gente tem que pensar, a gente não pode parar. E a gente foi adestrado. A escola tradicional, ela nos adestrou a esse pensamento acelerado. Esse pensamento acelerado, como diz o Dr. Augusto Cury, né, ele fala da SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado. Esses pensamentos acelerados, normalmente, eles são inúteis e repetitivos. E eles fazem você o quê? Sofrer. E quando você sofre, você perde energia. Por isso que muitas vezes um caso, por exemplo, de obesidade, falei isso esses dias, um caso de obesidade não é apenas você seguir a dieta e fazer o exercício físico. Você precisa mudar esse estilo de vida. Por quê? Olha só, eu estou pensando, eu estou gastando energia, e quando eu estou sem energia, a minha mente identifica que eu estou sem energia, ela precisa recuperar essa energia. Como que ela recupera? Ela recupera através do quê? Através da alimentação. E aí, quando eu estou sem energia, inexplicavelmente eu começo a atacar a cozinha, eu como tudo que tem pela frente. E aí, claro, eu não vou conseguir manter o meu peso, claro, eu nunca vou conseguir atingir o meu objetivo. Então, os pensamentos em excesso, esses repetitivos e inúteis, se você não controlar, você continua sofrendo, você continua numa vida medíocre. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui, daqui a pouco a gente vai falar dos 8 pilares. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Valdirene, boa live. Obrigado, Valdirene. Oi, Clóvis, seja bem-vindo. A Ana Souza, um turbilhão de pensamentos. Olha só, Ana, imagina o quanto de energia você não gasta e aí você precisa compensar de alguma maneira. Então, às vezes, o excesso de comida, o excesso de álcool ou outro tipo de compulsão. Compulsão por compras, por vícios. Isso faz com que a sua mente entenda que você sai de um ponto de dor em direção a um ponto de prazer e você recupera essa energia. Sara, eu realmente preciso dessas palavras. Legal, fica aqui comigo. A Rose Bento Davi, a mente me cansa. Sim, por quê? Esse turbilhão de pensamentos. Só que aqui eu quero que você entenda uma coisa. Você tem, e a gente vai falar disso daqui a pouco, você tem o poder. Está nas suas mãos, você sabia disso? Você tem o poder de controlar a sua mente. Você tem o poder de controlar a sua mente. O problema é que hoje você
não tem ainda essas ferramentas, você não tem a blindagem emocional, que é o controle das emoções e dos pensamentos na sua vida. Porque hoje, olha só, olha o que acontece. Na sua vida é como se você, presta atenção, é como se você comprasse uma casa nova e aí você, né, pintasse as paredes lá de branco, sei lá, na sua cor favorita, comprasse lá o sofá mais bonito que você gostaria, você arruma a sua casa de uma maneira linda e maravilhosa. Se você me convidar para sua casa e eu chegar com 2 sacos de lixo e eu jogar os 2 sacos de lixo para sujar as suas paredes e o seu sofá e a sua sala, o que você vai fazer comigo? Você vai deixar? Você vai brigar comigo, não vai? Eu acredito que sim. Eu acredito que você não vai aceitar isso passivamente. Só que você não faz isso com a sua mente. Você deixa qualquer pensamento entrar na sua mente. Qualquer lixo entra na sua mente. Então você precisa controlar isso. Você precisa aprender a controlar isso, porque senão você sofre. Esse excesso de pensamentos te leva a um esgotamento físico, emocional e mental. Por quê? Fica aqui comigo que agora a gente vai descer um pouquinho na profundidade do conteúdo, mas você tem capacidade para entender o que eu vou falar, tá bom? O tempo todo nós funcionamos de acordo com um mecanismo de 3 ações: pensar, sentir e agir. Escreva aqui: pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. Você pensa, então um gatilho aciona um pensamento, você sente, uma emoção aparece e você age. Tudo bem? Então, ó, por exemplo, para algumas pessoas, eu vou perguntar aqui, você diz para mim o que significa isso para você, tá bom? Aí você define numa palavra só. Pensa agora em um cachorro. Pense em um cachorro e define para mim o que isso significa para você. Coloca aqui para mim, o que isso significa para você. Cachorro, pensa em um cachorro nesse momento. Para cada pessoa, cachorro tem um significado. Para cada pessoa tem um significado. E claro, às vezes depende do momento, depende da história. Por exemplo, hoje, para mim, né, eu tenho uma cachorrinha Florinda. Hoje, se eu fosse definir, se você me perguntasse isso, o que significa cachorro para mim, hoje eu ia falar sono. Porque, mais uma vez, eu não dormi essa noite por conta da minha cachorra Florinda. Eu não consegui dormir, porque ela está muito velhinha, ela está debilitada. Ela acordou 2h30 da manhã e desde aquele momento ela não dormiu e aí eu também não dormi. Aí fiquei ali junto com ela. Então, ó, vamos ver aqui, ó, para algumas pessoas, ó lá. A Bruna, obviamente, né, Bruna? A Bruna é veterinária, um amor, exemplo de fidelidade. Oi, Dinair, seja bem-vinda. A Ana Souza, afeto. A Fabi, amor, carinho. Oi, Joana, oi, Fábio, seja bem-vindo. A Rosa, atenção, carinho, companheiro. A Cássia, alegria. A Kátia, companheiro. Edu, alegria. Olha só, meu amigo fiel, diz a Dinair. Beleza. Quando eu falei a palavra cachorro, presta atenção. Um pensamento veio, porque todos aqui provavelmente já tiveram um cachorro, certo? E talvez você se lembrou do seu cachorro, ou o cachorro que você tenha, um cachorro que foi especial na sua vida. Você pensou. E aí nisso vem um sentimento, né? E aí só palavras bonitas aqui, né? Então você veio, provavelmente o amor veio para você, a alegria. Ó, a Márcia, não tenho. A Márcia, não tenho. A Sara, carência. Olha só, você viu? Para cada pessoa existe um significado diferente. E aí, isso pode criar uma ação. Não nesse caso, mas vamos imaginar que você está olhando para o seu cachorro agora. Provavelmente, talvez, você vai lá e vai fazer um carinho nele. Pensar, sentir e agir o tempo todo. E isso acontece. Um gatilho externo gera um pensamento. Faz sentido isso para você? Um gatilho externo gera um pensamento. Agora, presta muita atenção. Se existe aqui na sua mente uma interpretação de perigo à sua sobrevivência,
essa emoção vai ser diferente. Essa emoção vai te deixar mais em alerta. A sua fisiologia vai mudar. Por exemplo, alguém aqui, eu não vou me lembrar quem falou no início, né, de ir ao banheiro, acho que foi a Márcia Cardoso, acho que foi isso, Márcia. Quando eu sofro por antecipação, aí me dá vontade de fazer xixi, eu vou no banheiro. Isso é exatamente a emoção trabalhando para te proteger. Um gatilho externo vem, a partir dali vem um sentimento e aí o meu corpo se prepara para te proteger. Por quê? Porque existe uma identificação de perigo. Pensar, sentir e agir. E aí quando eu vou agir, ou eu vou lutar, ou eu vou fugir, ou eu vou paralisar. Lutar, fugir ou paralisar. Luta, fuga ou paralisia. Porque a minha mente precisa me proteger. E aí o que acontece? A fisiologia, a mente avisa para o meu corpo que agora é hora da gente lutar com o predador. Então o predador vem e eu estou pronto para lutar. Só que isso é um gasto de energia. Porque imagina agora que tem um predador aí pronto para te atacar e você vai lutar com ele ou você vai fugir. Você se preparou fisiologicamente e você gasta energia. Agora pensa o seguinte comigo. Imagina que a todo instante você tenha que se preparar para lutar, fugir ou paralisar. O tempo todo você tem que estar em alerta. O tempo todo você está em alerta. Ou paralisia também, você tem que ficar ali, ó, em silêncio. O que é o paralisar na natureza? É o fingir de morto. Por quê? O predador não come, não ataca um corpo morto. Então se ele interpreta que aquilo está morto, ele vai embora. Então eu me fingir de morto é uma tática de sobrevivência. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E aí é por isso que quando o tempo todo eu estou lutando, fugindo ou paralisando, mesmo que isso não seja real, mas a minha mente faz com que eu sinta isso, eu estou gastando energia. Eu estou gastando energia. E esse excesso de pensamentos, além de fazer eu gastar energia, me leva a uma crise de ansiedade, por exemplo. E aí você sente aqueles sintomas físicos, né, de fadiga, de taquicardia, de tremor. Uma emoção, guarda aí, uma emoção é uma reação física e química a partir de um pensamento. Um pensamento gera uma emoção. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Olha só, Rose, muito legal que você colocou aqui. Não legal pela sua situação, mas eu vou usar de exemplo aqui. Estou em um relacionamento e se fingindo de morta. Então pense o seguinte, o tempo todo ela está nesse lutar, fugir ou paralisar. Por quê? O relacionamento está ruim. Então ela está vivendo um conflito. A mente dela sempre está entendendo que existe conflito. O tempo todo ela está gastando energia. Por isso que eu sempre digo, quando você não revisa a sua vida, é impossível transformá-la. Enquanto você finge que você está vivendo um relacionamento mais ou menos, quando ele está ruim e ele talvez te coloque num ponto de estresse muito grande, você não consegue transformar. Você não consegue transformar a sua vida verdadeiramente. Tudo bem? Então quando a gente fala de ansiedade, inclusive, a ansiedade ela é normal. Ela é normal. Porque a ansiedade tem a ver com essa antecipação. Né? Eu preciso antecipar e a ansiedade é normal. O que não é normal? A crise. As crises de ansiedade não são normais. Não é normal você viver com crises. E aqui é outra coisa que eu quero chacoalhar você. Ó. Quero fazer isso aqui com você. Ó. Quero chacoalhar você. Que é, você normalizou também ter crises de ansiedade. Como se isso fosse, todo mundo tem. É coisa dos tempos modernos, é coisa dessa época da vida. Não é. Não deveria ser. É comum. Aliás, mais comum do que deveria. Mas não é normal. A gente não pode mais normalizar uma pessoa viver com crise de ansiedade todos os dias. Por isso que você tem que ir lá e resolver. Você precisa de ajuda. Você precisa ir à causa. A gente vai falar, um dos 8 pilares é exatamente fazer as pazes com a sua história. É você olhar o que te gera. Por quê? Você não nasceu com essas crises de ansiedade.
Sabe por quê? Eu quero que você entenda isso agora. Esvazia o copo para você entender. Esvazia o copo. A ansiedade é um sintoma que nos protege. Por quê? Porque ela é uma antecipação. A ansiedade é um sintoma de proteção. É um sintoma de proteção, porque a sua mente está interpretando que você pode ter um perigo. E aí o que ela faz? Ela já antecipa isso. Ela faz você viver aquele cenário. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido. Legal. Deixa eu ler aqui a frase da Fabi. Fabi, ô gata, trabalho no SAMU, na regulação. O que tem mais crise de ansiedade cada vez, de pessoas mais jovens, né, com crise de ansiedade, sim. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, Fabi. Tem a ver com os estímulos, muitos estímulos. Isso gera muitas crises de ansiedade nos jovens também. A Rosana, tenho crises de arritmia constantes por conta da ansiedade. Não é por conta da ansiedade, é por conta das crises de ansiedade. Todos nós temos ansiedade. É que a sua ansiedade, ela está sem controle e existe uma razão. Existe uma razão, Rosana. Você precisa ir à causa entender. Talvez um conflito que você esteja vivendo hoje, pode ser no seu relacionamento, na sua profissão, em relação à sua família, mãe, pai. Existe um conflito talvez acontecendo aí. Ou algo que você viveu na sua história e que sempre que o gatilho aparece, né, um gatilho semelhante aparece, a sua mente entra nesse loop de pensar, sentir e agir e com a arritmia para te proteger. A arritmia é uma proteção, é para você parar. É o corpo te preparando para o quê? Para você, muitas vezes, o quê? Correr, né? Provavelmente a arritmia tem a ver, nesse caso, tem a ver com fuga. Você está querendo fugir de alguma situação. E aí o seu corpo se prepara para essa fuga. Quando você corre muito, o que acontece? Você se cansa. Só que aí é imaginário, não aconteceu. E aí você fica com a arritmia. Tudo bem? Aline, uma atitude para o bem da nossa saúde emocional. Sim. A Márcia, tenho muito receio de cachorro. Já fui mordida e arranhada por gato. Uma vez meu filho apareceu com uma gata, deparei com ele na mesa. Disse, ou gato ou eu. O gato voltou pro dono. Mas você vê, uma interpretação diferente. Cada um tem a sua interpretação. A Ana, já parei no hospital achando que ia morrer. Me deram um calmante, voltei tranquila para casa. No dia seguinte queria outro remédio. Pois é, e aí, Ana, a gente normaliza o uso de remédios. O remédio, ele é para remediar. O que é remediar? É uma situação de emergência. Eu não sou contra você usar um remédio numa crise, mas a gente normalizou o uso de remédios para a gente viver. O tempo todo eu estou tomando remédio, o tempo todo eu acho que é normal isso. Não é, não pode ser. Não é à toa que em cada esquina abre uma farmácia. É um absurdo a quantidade de farmácias que existe hoje. Eu lembro na minha infância, cara, no meu bairro, lá onde eu morava com os meus pais, com a minha irmã, tinha uma, duas no máximo e assim, uma distante da outra. Hoje, no quarteirão lá perto da casa da minha mãe, eu vi esses dias 4 drogarias no mesmo quarteirão. 4. E assim, não é drogaria pequena, drogaria grande. Por que abrem-se tantas drogarias? Porque é lucrativo, porque tem muita gente que normalizou o uso de remédios. Olha, começa a pensar o quanto você gasta de dinheiro, gasta. Não é investimento, você gasta, você rasga dinheiro tomando remédio. Sendo que você poderia, talvez, investir até num curto prazo mais dinheiro, mas num longo prazo muito menos. Muitas pessoas falam para mim o seguinte, gata, a hipnoterapia é cara? Não existe caro ou barato. Existe o que realmente vai resolver a sua vida ou não. Vale a pena você viver pagando por mês, sei lá, R$1.000 de remédios, sendo que se você faz um tratamento como a hipnoterapia ou outras terapias que existem, que vai ser mais eficaz, que você gaste, sei lá, 3, 4 mil, é fazer conta, é botar no papel, é uma questão de prioridade.
Tudo bem, faz sentido? A Regiane, já tive 19 crises de ansiedade em um só dia, mas não me entreguei. Fiz meditação e fui me entender. Pois é, mas se a causa ainda está aí, você precisa olhar para ela. Por quê? Porque qualquer gatilho pode ativar isso. Tudo bem? Bom, deixa eu aqui seguir aqui porque a gente vai falar dos 8 pilares agora. Então lembra que você tem o poder de controlar a sua mente. Você não é a sua mente. Você está acima dela. Você tem. Por exemplo, você agora está pensando em alguma coisa aí, certo? Se você não estiver dirigindo, se você não estiver fazendo algo que exija a sua atenção, eu vou pedir para você fechar os olhos, tá bom? Feche os olhos por alguns instantes. Se você está dirigindo ou fazendo algo que exija a sua atenção, não faça isso aqui, tá bom? Então, para você que está fechando os olhos, agora eu quero que você comece a pensar na sua comida favorita. Pensa nela. Pensa nessa comida favorita, a comida que você vai almoçar daqui a pouco, essa comida favorita. Comece a sentir o cheiro dela, inclusive. Veja a textura, as cores dessa comida favorita. Começa a olhar, a imaginar essa comida favorita cada vez mais. Quanto mais você imagina, mais real ela fica. Você sente até o cheirinho. Imagine agora você colocando essa comida favorita na sua boca. Olha que delícia. Sente o gosto. Pode abrir os olhos, se sentindo muito bem. Escreve aqui para mim, para você que participou, que você que fez esse exercício aqui. Você pensou em outra coisa enquanto eu falava além da comida favorita? Sim ou não? Você pensou em outra coisa além da sua comida favorita? Sim ou não? Coloca aqui para mim, só para eu saber. Coloca aqui. Por quê? O que eu quero te mostrar é que você pode controlar os seus pensamentos. Você viu, a partir de um gatilho, ó, a Ana não. Você só pensou na sua comida favorita. Você estava pensando em outra coisa. A Cássia também não, ó. Você estava pensando em outra coisa. A boca até salivou. Não pensei, diz a Bruna. A Helenice não, o Eduardo não, a Sara não. Percebeu como você pode controlar a sua mente? Você pode. Você estava pensando em outra coisa e a partir do momento que eu te conduzi falando pensa na sua comida favorita, a sua mente foi ocupada apenas pela sua comida favorita. Ou seja, você tem esse poder. Você tem esse poder. Por isso que ter blindagem emocional é tão importante. Nova Pão BR, a minha boca só salivou. Olha só. Percebe? Você tem esse poder, você pode ter esse controle. Por isso que ter blindagem emocional, escreva aqui, blindagem emocional para você não esquecer. Ter blindagem emocional te ajuda a controlar esses pensamentos. E agora a gente vai falar de 8 pilares. Anota aí pra gente, para você não esquecer. 8 pilares. O primeiro, você precisa controlar os estímulos que geram os pensamentos. O tempo todo hoje, nós somos estimulados a pensar. Por exemplo, você está no Instagram lá no feed, toda hora é um estímulo. Uma hora é alguém de música, alguém de autoconhecimento, alguém de qualquer área, de futebol, de esporte. Você está sendo o quê? O tempo todo você está sendo estimulada a pensar. E quando você pensa, sente e age. Tudo bem? Você precisa começar a observar a construção dos seus pensamentos. Aquele pensamento negativo que toma conta do seu dia, qual foi a origem? Qual foi a origem? Porque alguma coisa estimulou esse pensamento negativo a ocupar a sua mente. E aqui você precisa cuidar do seu ambiente em relação a isso também. Por exemplo, o que você lê, o que você escuta, o que você vê na TV, na internet. Você precisa controlar isso. Porque às vezes você acorda maravilhosamente bem, feliz em um dia, e aí o que acontece? Uma notícia que você escuta no rádio, por exemplo, acaba com o seu dia. Acaba com o seu dia. E aqui eu não estou dizendo para você ser alienada, não.
Mas você precisa começar a controlar melhor o que te estimula. Por exemplo, eu sou jornalista de formação, mas eu não acompanho mais noticiário. Por quê? Porque eu sei que aquilo desencadeia em mim, até por eu ter trabalhado muito tempo em redação, desencadeia um processo que consome a minha energia. Então, então tem muita coisa. Quem me atualiza muitas vezes é a minha mãe. A minha mãe às vezes senta do meu lado e começa: você viu não sei o quê? Aí eu começo a entender. E ainda assim, tem momentos que eu olho para ela e eu não estou ouvindo absolutamente nada. Por quê? Porque eu não quero aquilo. E você precisa se priorizar e se cuidar. Se uma notícia, se um programa de TV, se um site na internet, se uma pessoa, presta atenção, que você segue, gera um estímulo de um pensamento negativo, cabe a você bloquear isso. Cabe a você. Quantas pessoas que você não segue na internet e que te deixam para baixo? Não porque ela queira te deixar para baixo, mas você olha, por exemplo, o estilo de vida dela e aí você compara com o seu bastidor caótico. Você não fica desestimulada? Você não fica para baixo? Por que você vai manter isso? Para de seguir. Pelo menos por um tempo até você se fortalecer. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, você precisa controlar o estímulo dos pensamentos. Segundo pilar importantíssimo, viva mais o presente. E eu sei que talvez a sua mente fale o seguinte: ô gata, mas eu tenho contas para pagar, eu tenho muitas coisas para fazer, blá 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 blá. Viva o presente. Não tem outro caminho. Estar em presença faz você sofrer muito menos. Por que você sofre? Porque a sua mente, ou ela está lá no futuro, na antecipação, ela está lá se antecipando de um perigo imaginário, muitas vezes. Então aí você está lá, você está no sofrimento, ou ela está olhando para trás, lá para o teu passado, com o que aconteceu, com o que você não fez, e você fica ali no sofrimento. Quando você está aqui no presente, ó, agora nesse momento que você está me assistindo aqui, você não está sofrendo. Tudo bem que as minhas palavras não são doces, mas você teoricamente não está sofrendo. Faz sentido? Você não está sofrendo. Nesse momento que você está aqui, agora vivendo, não tem nenhum problema acontecendo. Não existe nenhum problema acontecendo. Pode ser que você tenha que resolver um problema daqui a alguns minutos. É outra, mas agora, no presente, no aqui e agora, não tem. Faz sentido isso para você? A Fabio Gata, se o presente depende de uma decisão, não entendi. Se o presente depende de uma decisão, decida. Se é essa a pergunta, se o presente depende de uma decisão, decida. Tem que tomar decisão para viver em presença, viver mais no aqui e agora. A gente está muito desconectado do presente. Esse aparelhinho aí que você está me vendo, o celular e suas redes sociais e a sua internet, fez com que a gente se desconectasse do presente. Então o tempo todo, isso é um estímulo para a gente ficar pensando aceleradamente. A gente precisa controlar isso. Então, ó, isso que eu estou fazendo aqui hoje, estar num parque no meio da natureza, não é apenas porque o cenário é bonito, não. Isso aqui é uma maneira de eu me conectar com o presente. É uma maneira de eu colocar os meus pés na terra, aterrar, viver mais aqui, ó, o aqui e agora. Tudo bem? Faz sentido? O Carlos, o Gata, dá uma opinião. Manda, não sei, você colocou antes, tem muito comentário aqui, mas coloca aqui para mim, por favor, para eu poder dar a minha opinião. Não sei se vai ajudar, mas coloca aqui para mim, tá bom? 3. Isso tem a ver, para quem fez o Consistência 1%, um treinamento que eu dei para a Comunidade Coragem na última semana, vai entender muito bem. Tenha rotinas de entrada e de saída. Tenha rotinas de entrada e de saída.
O que é uma rotina? Uma rotina é algo que você faz todos os dias, só que sem monotonia. O problema é que uma rotina monótona tira a sua energia emocional. Então, ter uma rotina de entrada, variando isso, é muito importante. Então, a maneira como você acorda diz muito sobre como vai ser o seu dia. Se você acorda sem toda atrapalhada, correndo, tomando café enquanto você anda, trocando de roupa, tomando banho, provavelmente o restante do seu dia vai ser dessa mesma maneira. Isso aqui, isso que eu estou te falando, é estudo científico. Não é uma análise do gato, não. Isso é estudo científico. Tudo bem? Então, a maneira como você inicia o seu dia diz muito sobre como ele será. Como ele será. Agora, também a rotina de saída é muito importante. A maneira como você vai dormir. Para você que não viu a live de ontem sobre os 11 hábitos da mediocridade, assista. Porque um dos hábitos da mediocridade é o quê? Poucas horas de sono. E muitas pessoas hoje, elas vão dormir com o seu celular. Então elas ficam lá, assistindo videozinho, TikTok. Ah, Gata, mas é a hora que eu vou relaxar, é a hora que eu quero... Pois é, mas não é na cama que você tem que fazer isso. Porque essa rotina de saída, ela precisa ser muito bem feita para quê? Para que você descanse. Porque quando eu descanso, a minha mente ela fica com mais energia e isso faz com que eu sofra menos por antecipação. Porque os pensamentos eu consigo ter mais força para controlar os pensamentos. Tudo bem? Faz sentido isso para você? O Carlos, amigo, acordado à noite, há 3 anos no mesmo horário, venho estudando e não consigo descobrir. O que pode ser? Provavelmente, tá? Porque eu já atendi casos de insônia na hipnoterapia. Algum conflito que ou você esteja vivendo no momento, né, alguma grande preocupação, talvez de escassez, preocupação com dinheiro, profissão, até saúde, ou uma interpretação que existe. Né? Então eu preciso estar o quê? Em alerta. Por quê? Porque o predador pode me atacar. Imagina o seguinte, você está na sua casa e você sabe que um bandido vai atacar a sua casa. Você dorme tranquilo? Não, você não dorme tranquilo. Você vai ficar o quê? Numa posição de alerta. Então, muito provavelmente, claro que sem conhecer a tua história, tá, Carlos? Eu estou falando aqui, pegando um pouco de alguns atendimentos que eu fiz sobre insônia, de pessoas que tinham problemas de insônia na hipnoterapia, que elas estavam em alerta. Então, acordar, sei lá, 3 horas da manhã todo dia, é porque a minha mente, ela interpretou que nesse momento eu preciso estar em alerta, porque vai vir um predador, vai vir um bandido. Então eu preciso estar ligado, eu tenho que estar de olhos abertos. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Você tem a comunidade Coragem no Telegram, Gata? Não, não tenho mais. A comunidade Coragem hoje é um grupo, né, de pessoas que fizeram a blindagem emocional. É um grupo no WhatsApp e para entrar na comunidade Coragem precisa fazer o programa Blindagem Emocional inteiro. Tá bom? Tem que fazer o programa Blindagem Emocional inteiro. Janu Cristino, seja bem-vinda, meu amor. Bom dia. Dormir pressupõe entrega. Olha que bonito. Pressupõe entrega, é verdade. Intencionalidade, né? É você ser intencional. A gente não está dormindo muito, né, Janu, por conta da Florinda nos últimos dias. Nos últimos dias não, né? Nos últimos meses, né? Mas requer, exatamente, a gente exige intencionalidade. A Fabi, inconscientemente meu cérebro não para, minha vida é noturna devido ao trabalho, mas minha mãe fala que sempre tive sono leve desde bebê. Muito porque, sabe, a Janu pode responder até melhor do que eu. Provavelmente o ambiente que você viveu na tua infância não era um ambiente convidativo para uma criança descansar. Falta de rotina. Falta de rotina. Uma criança sem rotina, né? Uma criança sem rotina
com horário para dormir, horário para comer, isso tudo influencia nesse desequilíbrio, tá bom? Quando vai ser o programa Blindagem Emocional? Agora em julho. Agora em julho a gente vai ter. Aliás, se você quer participar da Blindagem Emocional com uma condição especial, me manda um direct, tá bom? Que aí eu vou mandar para você, vou te mandar já algumas informações aí. Essa vai ser a turma 10, a 10ª turma, e vai ser uma turma especial. O programa vai ser diferente, então, para você que quer acelerar o seu processo de transformação com preparação, a blindagem emocional é para você, tá bom? Vamos agora para o 4º pilar, ó, temos 8 aqui. Use e abuse de perguntas. Use e abuse de perguntas. Por quê? Uma pergunta quebra um estado emocional. Porque muitos dos pensamentos que nós temos e que nos fazem sofrer por antecipação são medos imaginários. Estão conectados a medos imaginários. Então, esse medo é real ou imaginário? Esse pensamento, ele é empoderador ou enfraquecedor? Eu preciso pensar nisso agora? Começa a fazer essas perguntas na hora que tem um turbilhão de pensamentos. E isso cabe a você. Isso é treino. Isso é treino. Então, muitas vezes, a gente começa a entrar num ciclo emocional que a gente mesmo pode interromper através de perguntas. Escreva aqui, ó, perguntas são poderosas. Perguntas são muito poderosas. Então, quando você tem uma pergunta, você está quebrando um estado emocional. Faz sentido? A Fabi, eu vou fazer blindagem. Boa, vem para a turma 10, Fabi. A turma 10, a já época turma 10. E quando é causado por um medo real mesmo? Vai embora. Porque provavelmente esse medo que você está dizendo não é real. Esse medo que você está pensando aí não é real, Bruna. O medo real é o seguinte, eu estou aqui num parque agora. E nesse momento tem uma cobra vindo aqui. Mentira, não vem, tá? Eu tô brincando aqui. Esse é o medo real, porque a cobra existe. E a cobra é uma cobra venenosa e ela vai me atacar. Isso é um medo real. O medo real é o seguinte, ele aparece e ele vai embora. Por exemplo, a cobra está aqui, eu saio correndo. E eu fujo, corro. Opa, eu olho, não tenho mais a cobra. O medo real foi embora. Todo medo, todos os outros medos não são reais. Posso garantir para você. O medo real é, eu tenho um predador na minha frente, ele vai me atacar. Eu não sei, aí ó, a Bruna está falando, pior que de sexta-feira foi real. Beleza? Real nesse sentido, sei lá, sofri um assalto, sofri um abuso, enfim, algo realmente que aconteceu. Porque a maioria do nosso sofrimento vem de medos imaginários. Tudo bem? Faz sentido? Fabi, Gata, por que vem o pensamento negativo? É devido ao medo e antecipação? É exatamente para te antecipar. Fabi, guarda isso. Você que vai participar da blindagem, eu vou falar muito disso. Tudo se trata de sobrevivência. Então, a minha mente, ela precisa avaliar o pior cenário. Antes, por exemplo, você entra num lugar, o seu cérebro rapidamente, ele faz uma espécie de scanner com tudo que está acontecendo para ver se não tem perigo para você. A primeira vez que talvez você se conectou a mim, a tua mente olhou rapidamente e falou o seguinte, acho que ele é confiável. Ou não, pessoas que talvez se desconectaram falando, puxa, não gosto de japoneses carecas, esses caras não são confiáveis. E aí se desconectou. Claro que eu estou dando esse exemplo bem figurativo, mas é para você entender que o pensamento negativo, ele sempre será mais forte. Por quê? Porque a sua mente quer garantir a tua sobrevivência. Então ela vai olhar o pior cenário sempre. Sempre. Tudo bem? Faz sentido? Bom, vamos agora então, use e abuse de perguntas, tá bom? Vamos para o 5º pilar. Não fuja dos problemas e entre em ação. Não fuja dos problemas e entre em ação. Por quê? Quando você está em ação, você está em presença. Quando você está em ação, você está no presente. Quando eu fujo dos problemas, eu só estou o quê? Criando mais sofrimento. Eu estou criando mais sofrimento. Eu estou sofrendo mais. E claro que isso vai consumir ainda mais a minha energia. Faz sentido isso para você?
Então, ação. Você tem um problema, ação. Ação, ela teoricamente vai resolver aquela questão e faz você viver em presença e te tira do sofrimento. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Quinto pilar, entra em ação. Aline, eu desenvolvi pânico de pessoas, medo de me relacionar e conhecer pessoas ou ficar perto delas. Muito provavelmente, Aline, tem um trauma aí, certo? Não precisa nem escrever aqui. Se você depois quiser escrever no direct, escreve para mim. Mas provavelmente tem um trauma. Alguma coisa aconteceu. Houve um aprendizado de que pessoas são perigosas. Eu já contei esse exemplo, contei ontem aqui. Fazer o que eu faço aqui era inimaginável 5 anos atrás. De falar, né, lives, dar treinamentos, falar em público. Por quê? Porque eu queria ficar sempre escondido. Eu não queria ser protagonista. E aí foi numa sessão de hipnoterapia que eu descobri a causa. Aos 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, primeiro dia na escola nova, a professora pede para eu me levantar e me apresentar. E na hora eu falo meu nome errado. Ao invés de Márcio Ogata, eu falo Márcia Ogata. Todo mundo ri, inclusive a professora. Maldita professora, ela dá risada. E isso gerou uma interpretação, gerou um aprendizado para minha mente, que sempre quer garantir a minha sobrevivência. Ogata, falar em público, falar para várias pessoas, isso não é bom, você pode morrer. E aí, o que aconteceu? A minha mente gerou uma proteção de não falar em público, de sempre ser coadjuvante, não ser protagonista. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, este é o quinto pilar, entre em ação. Sexto pilar, esse aqui é um dos mais importantes. Equalize as expectativas. Equalize as expectativas. Nós sofremos, por quê? Por conta das expectativas que nós criamos. Expectativas que nem sempre são reais. Expectativas que às vezes estão acima da realidade. Você sofre por quê? Você tinha essa expectativa e a realidade foi aqui, foi abaixo. Aí você sofre. Quando a sua expectativa está aqui e o que acontece supera a expectativa, você fica feliz. Então você precisa ter mais responsabilidade nas expectativas que você cria. A filosofia estoica, o estoicismo, é algo que eu vivo. E o estoicismo tem uma frase: controle o que você pode e aceite o que você não pode. A maioria das coisas nós não podemos controlar. Então, quando eu jogo expectativa no outro, numa outra situação que eu não tenho controle, eu estou me arriscando a sofrer. É um grande risco para eu sofrer. Aliás, a chance de eu sofrer vai ser gigantesca. Por quê? Porque eu não controlo. Então, para toda situação, espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Quando você vive isso de verdade, porque isso aqui não é tão simples de você viver, isso é treino. Isso é treino. Então, você precisa treinar a sua mente para equalizar essas expectativas. Tudo bem? Faz sentido? A Fabi, trauma de infância são traumas de hoje. Eu sempre tive responsabilidades que não eram minhas. Sim, por isso que você precisa dar uma nova interpretação. Você precisa fazer as pazes com a sua história, que inclusive é o 7º pilar, fazer as pazes com a sua história. Porque enquanto, por exemplo, existir uma menina, uma Fabi de 3 anos de idade, sofrendo porque ela tem que atender as expectativas das outras pessoas, a Fabi hoje adulta, ela sofre com isso. Ela sofre com isso. Tudo bem? Fazer as pazes com a sua história é essencial para o seu processo. Essencial para o seu processo. A Daiane, cheguei no exato momento do que eu precisava ouvir. Excelente, Daiane. Nada é por acaso. O Rubenilson, por que todos os términos de relacionamento são dolorosos? Nem todos. Nem todos. Nem todos. Começa a pensar quantas pessoas que terminam e ficam felizes. Acontece. Acontece. Então não são todos.
O problema é, e aí boa, são as expectativas? Sim, muito provavelmente as expectativas que você colocou. E aqui, muitas vezes, tem a questão da dependência emocional. Eu achei que aquela pessoa é que me faria feliz. Isso é uma grande ilusão. Ninguém tem o poder de te fazer feliz. A única pessoa que pode te deixar feliz é você mesma, você mesmo. Você tem que se gostar. Você tem que estar feliz com quem você é, para aí sim você poder amar o outro. Para você aí sim viver lado a lado com o outro. Presta atenção no que eu vou te falar, Rubenilson. Um amor, ele te acrescenta, ele te faz alguém melhor. Ele não salva a sua vida. Ele não tem o poder de suprir uma dependência, uma rejeição, um abandono que você sofreu lá atrás. Não tem. E se você espera isso, mesmo que de maneira subconsciente, é porque existe uma ferida aberta e você precisa resolver, fazer as pazes com a sua história. Beleza? Oi, Tânia, legal, bom dia, boa viagem, boa volta para você e para o Vitor, boa volta aí para Santa Catarina. Beleza? Entendeu, Rubenilson? Excelente. E o último pilar dos 8 pilares aqui que a gente passou. Vou passar rapidinho aqui os 8 pilares para você que chegou agora. 8 pilares para você controlar esse sofrimento por antecipação exagerado. Controle o estímulo dos pensamentos. 2. Viva mais o presente. Quando você vive lá no futuro, você sofre. Quando você vive lá no passado, você sofre. 3. Tenha rotinas de entrada e saída. É muito importante, principalmente para você descansar, para você se alimentar bem. 4. Use e abuse de perguntas. Uma pergunta muda um estado emocional, te tira de um estado emocional ruim. 5. Não fuja dos problemas e entre em ação. Quando você foge dos problemas, você só aumenta o monstro. 6. Equalize as expectativas. Você precisa equalizar as expectativas para que você não sofra tanto. 7. Faça as pazes com a sua história. E 8º, e talvez um dos mais importantes, que é construa a blindagem emocional, que é o controle das suas emoções. Quando você compreende as suas emoções, quando você compreende os seus processos emocionais, você tem a capacidade de interromper um processo ruim. Quando você sabe que determinada situação vai te gerar um sentimento não muito bom, você pode interromper. Faz sentido? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Ter blindagem emocional é um dos pilares, não apenas para você sofrer menos por antecipação, mas para você transformar a sua vida. Controle emocional é fundamental para você suportar o processo, para você parar de normalizar a infelicidade na sua vida, o uso demasiado de remédios, a má alimentação, a infelicidade num relacionamento. Não dá mais para você suportar isso. São coisas que podem ser comuns, mas não são normais. Você não pode mais normalizar viver à base de remédios por conta das crises de ansiedade. Não é o remédio está só te anestesiando, ele tá gerando uma contenção, mas sempre que você tira o remédio, a crise volta. A crise volta. E me revolta muito. A medicina, ela é maravilhosa. A medicina nos salvou, a medicina é incrível. Só que existe hoje uma linha na medicina ligada aos interesses comerciais que tudo é remédio. E o problema não é o remédio para você conter uma crise, isso é necessário. O problema é normalizar o uso de remédio. Ah, você toma isso todo dia, mesmo que você está bem, você toma todo dia. Isso não pode ser normal, gente. Isso não é normal. Tudo bem? Faz sentido? Márcia, tudo tem sentido. Cabeça tem que ajustar, sim. A Fabio Gato, essa live vai ficar gravada no YouTube? Vai subir depois no YouTube. Aqui no Instagram fica por 24 horas, tá bom? 24 horas eu retiro e deixo lá no canal do YouTube. Bom, coloca aqui para mim o seu maior aprendizado. Qual foi o seu maior aprendizado? E eu vou dar dica de um grande livro que tem muito a ver com o que nós conversamos aqui. Coloca aqui. Qual o seu maior aprendizado?
Paula Gattermeier, minha amiga, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Positivo. Boa, Fabi. Coloca aqui. Como vou dormir durante o dia? Não devo ter serotonina. Sim. Sueli, faz sentido. Confeitaria, viver mais o presente. Excelente. Coloca aqui o seu aprendizado enquanto eu coloco o livro que eu vou te indicar. Ó, Meditações, de Marco Aurélio. É um livro estoico. Meditações não tem a ver com o conceito de mindfulness que talvez as pessoas hoje saibam relacionado à meditação, ok? É uma série de meditações, de vivências no presente do Marco Aurélio, tá bom? Isso vai te ajudar a refletir muito sobre a sua vida, tá bom? Sobre a sua vida. A Márcia, livrar do medo de animais. Isso, hipnoterapia. Hipnoterapia pode te ajudar. Por exemplo, eu já tratei alguns casos de fobia de barata, por exemplo, né, que é um inseto. Já relacionado a mordida de... Não, arranhão de gato, também já tratei. De cachorro acho que eu nunca tratei, olha só. Não, de cachorro acho que eu nunca tratei. Mas é um trauma. Você precisa dessensibilizar, dar uma nova interpretação e a partir dali você tem um novo comportamento, tá bom? Tem que entender qual é o medo que existe aí, tá bom? Qual foi o trauma, o que aconteceu. Você falou da mordida, né? Então, essa mordida, obviamente, a tua mente já entendeu. Opa, um animal pode me matar aqui, então tem que ficar longe dele. A Sara, preciso controlar os meus pensamentos. Você precisa de blindagem emocional. Ter blindagem emocional, o controle das emoções, vai fazer com que você controle melhor os seus pensamentos. Muitas vezes, né, e aí a gente vai precisar olhar para a nossa rotina, a gente vai precisar olhar para o nosso estilo de vida. Então, muitas vezes, a gente precisa desconectar, por exemplo, vir para um parque aqui, andar um pouco, no teu dia a dia. Às vezes, só o fato de você parar e tomar um copo d'água, mas em presença, né? Vou tomar agora um copo d'água, isso já te ajuda a desacelerar. Tudo bem? Soraya, fazer perguntas para me tirar de um estado emocional. Excelente, Soraya. Bem colocado aqui. A Cássia, que é preciso controlar pensamentos e emoções. Sim, blindagem emocional. A Kátia, controlar meus sentimentos. E como é que você controla os sentimentos? Controlando os pensamentos. Porque você pensa, você sente e você age. Então o sentimento vem através de um pensamento. Então quando eu controlo isso melhor, eu vou sofrer menos. Tudo bem? A Bruna, se de fato vivêssemos mais o agora, não viveríamos o sofrimento. Sim, aliado com a questão de tudo é exercício que precisa ser posto em ação para mudarmos o que nos trouxe para a crise. Exatamente. Então, é esse conjunto, né, Bruna? É esse conjunto. Você que já vem aí no processo tanto da blindagem quanto da comunidade de coragem, você já consegue perceber que você tem ferramentas. Você tem ferramentas para lidar com isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Quando eu fico, como você até escreveu aí, fiquei o dia inteiro tendo crise, você precisa entender por que foi... Escuta bem o que eu vou te falar com um copo vazio, tá bom? Por que foi confortável para você ficar com essas crises? O que você estava precisando? E aí a crise foi uma maneira de você, talvez, ser acolhida, de você receber carinho, de você receber atenção. Tudo bem? A Fátima, aprendi a não fugir dos problemas. Sim, quando você foge, você deixa eles maiores. A Cássia, tenho medo de lagartixa, sei o porquê. Então, se isso te afeta a um ponto de paralisar a sua vida, vai lá e trata. Por exemplo, eu tenho uma fobia, algumas pessoas sabem, eu tenho uma fobia de rato. Eu vejo um rato morto, cara, não gosto. Mas é algo que me paralisa? Não é algo que, nossa, eu deixo de fazer uma live porque tem um rato. Não, se tivesse um rato aqui eu ia me mudar, né? Eu ia sair daqui e ia para algum lugar. Eu ia ficar aqui de pé no banquinho para o rato não me pegar. Mas é algo que não altera a minha vida, eu não vejo um rato todo dia.
Agora, se você tem algo que todo dia te atrapalha, vai resolver, tá bom? Cássia, quando criança, eu e meu irmão dormíamos no mesmo quarto e uma lagartixa caiu sobre ele, ele gritou e me assustei. Sim, é um trauma, mas ó, esse é um problema do seu irmão. O seu irmão aqui que literalmente sofreu aí com a lagartixa, tá bom? Vivi Machado, Despertar das Emoções, minha amiga, seja bem-vinda. Bom dia e um ótimo dia para você. Amanhã, claro, tem live da Blindagem Emocional às 8 da manhã, que bom que você está aqui. A gente passou um pocão hoje, mas eu precisava te dar todo esse conteúdo. Então, ó, guarda essa live, manda essa live para alguém que você acha que precisa dela para entender ainda mais como suportar, né? Como suportar não, como sair desse sofrimento por antecipação, tá bom? Um grande abraço, tchau!